Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook e no Twitter, e pelo aplicativo Panflix. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é formada por 4 jornalistas. Leda Nagli, que tem um canal com seu nome no YouTube. Paula Leal, editora do site da revista Oeste. José Maria Trindade, que é um jornalista da Jovem Pan em Brasília, atua em vários programas, entre os quais Os Pingos nos Is. E Jorge Serrão, editor-chefe do blog Alerta Total e comentarista do programa 3 em 1 aqui da Jovem Pan. Nesta noite, o Direto ao Ponto recebe o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Eduardo Nantes Bolsonaro é advogado, policial federal licenciado e exerce o 2º mandato de deputado federal por São Paulo. Em 2018, candidato à reeleição pelo Partido Social Liberal, o PSL, tornou-se o deputado mais votado da história do Brasil, com mais de 1.800.000 votos. Eduardo é um dos 3 filhos do presidente Jair Bolsonaro a ocupar um cargo eletivo. Está à frente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Também faz parte da comissão externa concebida para tratar da crise originada pela entrada no Brasil de multidões de refugiados venezuelanos. Deputado Eduardo Bolsonaro, primeiro corrigindo, ali são 4 filhos, mas a referência é aos 3 que são 5, aos 3 que são políticos. Não se preocupe, Augusto, que se até o presidente do nosso país chama de 01, 02, 03, 04, 05, não é dos senhores que eu vou esperar que saiba o cargo e o nome de todos, não. Deputado, eu fui filho de prefeito e eu quando era garoto, no primeiro mandato, eu só via o lado bom. Entrava de graça no circo, no cinema, no campo de futebol. Depois eu vi o lado mais desagradável. Durante as campanhas políticas, você ouvia os ataques dos adversários. No Brasil, com essa polarização que assistimos hoje, a campanha eleitoral não para, os ataques são muito mais frequentes. Eu queria saber como é que é ser filho do presidente Bolsonaro. Qual é a parte boa e qual é a parte ruim? Augusto, às vezes as pessoas falam para mim, Eduardo, você vai ser o próximo presidente. Eu falo, negativo, vai você ser presidente. Você acha que eu quero uma vida dessa para mim? Ser filho do presidente é acordar todo dia sabendo que tem uma bomba para desarmar, né, Augusto? Lamentavelmente, hoje em dia a gente vive uma polarização onde não existe praticamente um debate político. É muito difícil você encontrar, né, um debate honesto. Porque, basicamente, o que ocorre? A esquerda, ela rotula os seus adversários. Vamos dar um exemplo prático e atual. Estão falando aí que nós somos negacionistas. Você discutiria a pandemia com uma pessoa que nega a existência da pandemia? É óbvio que não. E eu estou dando um exemplo dos vários, né? É racista, homofóbico, xenofóbico, não gosta de preto, não gosta de pobre, não gosta de mulher, não gosta de nada. E, na verdade, essa estratégia de guerra política da esquerda, ela não deu certo. Tanto que o Jair Bolsonaro foi eleito, tanto que eu tive uma boa votação, tanto que o PSL passou ali de 2, 3 deputados federais para uma bancada de mais de 50 em 2018. E ao que parece, Augusto, nas palavras de Alexandre Garcia, jornalista respeitadíssimo, essa parte militante da imprensa, ela está dobrando a aposta. E o resultado será igualmente, eu acho que vai ser muito semelhante a 2018. Muitas pessoas acreditam, 2018 foi uma onda que deu e passou. Eu discordo. Eu acho que depois de 2018 nada mais será igual, né? Vide, por exemplo, a grande influência das redes sociais, vide a eleição de pessoas que eram praticamente desconhecidas do grande público. Então, eu acho que o Brasil caminha nesse sentido hoje em dia. Quer dizer, ser filho do presidente e deputado federal é fazer política o dia inteiro. Sim. E sabe, Augusto, que eu, pelo menos enquanto até a universidade, mais ou menos, eu dizia que eu nunca entraria na vida política. Eu comecei a entrar e participar mais de tanto ver o meu pai tomando pancada. Principalmente depois de 2010, os senhores vão recordar, né, por ocasião da eleição da presidência da CDH, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, que era presidida pelo pastor Marco Feliciano, e depois Jair Bolsonaro se candidatou para aquela presidência.
e deu uma entrevista que acredito que seja a mais viral do presidente até hoje, em que ele fala do presídio de Pedrinhas. É só não roubar, não sequestrar, que você não vai para lá. Ele fala da questão do Joaquim Barbosa. Eu seria um presidente daltônico, não vou prestar atenção nessa questão de cor. Enfim, de tanto ver ele tomar pancada, é que eu fui nele e falei, pai, o senhor me apoiaria para vir candidato em São Paulo? Que é onde eu estava trabalhando na Polícia Federal. Sim. Às vezes as pessoas acham que propositalmente eu fui para São Paulo para me candidatar. Não. Eu fui para São Paulo porque foi onde abriu vaga na Polícia Federal. Eu estava na fronteira da Bolívia com Rondônia, né, na cidade de Guajará-Mirim, e abriram 60 vagas só para São Paulo. Bem, eu, carioca, né, do lado de casa, ou uma passagem de ônibus, ou uma promoção de passagem aérea, poderia estar ao lado da minha mãe e dos meus irmãos, falei, vou para São Paulo. E ainda tem um monte de curso, continuaria estudando para concurso público. Então, uma coincidência do destino me fez ser candidato por São Paulo. E eu brinco, né, finalizando, eu brinco até falando que meu pai nós trocamos. Que o meu pai nasceu no interior... paulista, foi para a fronteira com o Paraguai, servir ao Exército Brasileiro, depois foi transferido para o Rio de Janeiro, onde saiu candidato. Eu sou do Rio, carioca, fui para a fronteira com a Bolívia e depois fui transferido para São Paulo, onde saí candidato. Leda Nagli. Mas você acabou não dizendo que é bom de ser presidente. Verdade. Qual que é a parte boa? Porque... Parte boa é sair na rua, bater foto, ver que tem muita moral para a sociedade. Eu gosto muito de surfar, Leda, e não é muito comum os surfistas se falarem dentro d'água não, sabia? Dentro d'água, assim, você fala com seus amigos, você, enfim, interage mais com eles. Mas com desconhecidos nem tanto. E comigo é até frequente eu entrar para surfar e vir no surfista e falar comigo, né? E isso aí é uma grande satisfação. Ou vai no aeroporto, alguém pede para tirar uma foto. Que hoje em dia deputado federal é quase um xingamento, né? Se perguntar de maneira geral, o que você acha dos deputados federais? A galera vai sentar a mamona, né? Essa é a parte boa, a parte legal. E quando você ouve, assim, essa coisa de genocida, coisas desse tipo, assim, você não fica com raiva, não? Não fica com vontade de dar conselho pro seu pai? Responde ou não responde? Faz isso, ele ouve? Não, dá conselho pro meu pai, ele ouve. Eu levo todo mundo, inclusive. Só não presta atenção, só não faz. Não, ele vai construindo a convicção dele aos pouquinhos. Eu acho que cada um do dia a dia dele contribui para a formação da convicção dele. Uma coisa que ele sente muito falta é esse contato rotineiro com as pessoas. Então, assim, ele morava na Barra da Tijuca. Ele ia lá na esquina, lá sábado ou domingo, ele ia na feira, pegava um pastel, ia conversando com as pessoas. Ou descia para o cafezinho em algum lugar, e isso daí ele perdeu um pouco, porque a vida de presidente exige dele, quase que, nas palavras dele também, né, essa prisão semiaberta, é do trabalho para casa do trabalho. E às vezes ele dá essas extravagadas, ele pega a moto, vai, passeia ali por Brasília, ou quando está retornando de alguma missão em alguma cidade, ele pede para o helicóptero ou avião parar numa cidade, ele para lá e fala com as pessoas, e toma Coca-Cola e joga sinuca. Isso daí é a maior felicidade que tem para ele. Muita gente acha que ali ele está fazendo marketing. Não, ali ele está pegando com as pessoas o sentimento delas, com relação ao auxílio emergencial, com relação ao tom do cenário político, e nada melhor do que você estar próximo da população. É por isso que ele não precisou de marqueteiro para fazer a campanha dele. Porque ele mesmo fazia, né, principalmente junto com o Carlos Bolsonaro, que é o nosso mentor das redes sociais, que criou as nossas redes sociais, e deu tão certo. Paula Leal. Boa noite, deputado. Boa noite a todos aqui na bancada. Deputado, eu queria começar com um assunto que pautou o noticiário político hoje, que é a questão da CPI da Covid. Inclusive, o senador Cajuru gravou uma conversa que ele teve com o presidente Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro disse que seria a favor, não se oporia a uma CPI da Covid, desde que aumentasse, ampliasse o escopo da CPI, que não ficasse restrita a só uma investigação do governo federal, mas também que incluísse estados e municípios. Veja só, Paula, ele não pediu para abafar a CPI. Não, eu não falei. Não, eu sei. A senhora, você, por favor. Você está corretíssima. É que eu queria fixar, permita-me fixar, o presidente não pediu para enterrar ele. Só falou o seguinte: a mesma maneira que vão investigar, eu quero que investiguem a todos. Está perfeito, exatamente. Paula. E o senador Cajuru, enfim, deu audiência aí para essa gravação que foi feita. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito dessa gravação, da forma como foi feita pelo senador Cajuru. E se o senhor é a favor da instalação dessa CPI, o que deve ser investigado? Paula, primeiro eu sou a favor de cada um no seu quadrado, né? Eu acho que não cabe a um ministro do STF dizer ao presidente do Senado o que ele deve ou não fazer. E isso daí já se vê que abre margem para uma esculhambação,
né? O senhor fala do ministro Luiz Barroso. Que... Por exemplo, tem deputado entrando agora falando que é o seguinte, já que tudo que é cumprido o requisito, o presidente da Câmara ou do Senado tem que abrir, fala, não, vamos abrir então o impeachment do presidente Bolsonaro. Por outro lado, o próprio Cajuru entrou no STF, vamos abrir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né? E agora, como é que faz? Porque é o seguinte, o STF vai ter que dizer, ou só vale contra o Bolsonaro e não vale para os demais, ou vale para todo mundo, e a gente vai ter aqui uma arruaça de impeachments e CPIs e etc. E foi muito bem lembrado hoje pela Ana Paula Henkel, que eu acompanho os Pingos nos Is, ela falando de uma questão de 2016, se não me engano, que foi a CPI da Uni. O deputado Marco Feliciano, em 2 oportunidades, isso não é fácil, ele conseguiu coletar as assinaturas para a CPI da Uni. E nessas 2 oportunidades não foi aberta a CPI. Ainda que, à época, o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, tenha sido solicitado a ele para que abrisse essa CPI dentro do Congresso Nacional. E o Lewandowski agiu corretamente. O ministro Ricardo Lewandowski falou, olha só, existe a tripartição de poderes, não cabe a mim dizer o que deve ou não a Câmara abrir de procedimento. Isso compete ao presidente da casa. Falem os senhores, né, com os seus pares e, enfim, façam a política interna. Então, eu vejo com muito perigo essa questão toda, Paula. E eu vejo, mais uma vez, também, isso daí é um desdobramento daquele caso em que a Câmara dos Deputados permitiu que o STF prendesse um colega nosso que foi o Daniel Silveira. Olha só como é que estão à vontade agora o STF, até para dizer que é direito da minoria abrir um procedimento contra o presidente da República. E olha que curioso, entre aspas, quando o presidente reage, como é que aquela parte, com todo respeito aos senhores jornalistas, mas a parte militante, e eu nunca generalizo, sempre faço questão de deixar claro, aquela parte militante do jornalismo, ou pseudo-jornalismo, faz: Bolsonaro ataca ministro Barroso. Ora bolas, ele está reagindo. O sujeito só tem o direito de levar pancada, mas não tem o direito de reagir. E que democracia é essa? Onde uns poderes interferem uns dentro dos outros, isso vai dar problema, e já está dando, né? Vale a gente voltar um pouquinho para lembrar, o presidente da República não conseguiu nomear o diretor da Polícia Federal, que era um delegado federal. Uma pessoa que participou dos grandes eventos do Brasil, que trabalhou na fronteira com vasta experiência, que comandava a Agência Brasileira de Inteligência, doutor Alexandre Ramagem, não pôde ser nomeado diretor-geral da PF. E é atribuição do presidente da República, o chefe do Executivo. Total. O ministro Sérgio Moro, ele poderia nomear os superintendentes todos, tudo. O presidente tentou nomear uma pessoa e não conseguiu. E pior, depois, Augusto, ainda foi aberto um inquérito, porque o Moro saiu atirando, né? Inclusive, me permita aqui não repetir alguns apelidos que eu vejo na internet para o ex-ministro. E ele disse o seguinte: Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal para salvar os seus filhos. Esse, pelo menos, foi o enredo que ficou fixado. Para salvar os seus filhos da PF. E como prova cabal, o que ele argumentou? A tal reunião secreta ministerial, que o ministro Celso de Mello tornou público e, na minha opinião, com a intenção política de desgastar o presidente, mas a sua distância da realidade foi tão grande que o tiro saiu pela culatra. Aquela reunião pública, quando veio à tona, e o presidente é um sortudo. O presidente é muito sortudo, Leda, porque na ânsia de dar o furo jornalístico, a CNN pegou a fita sem ver e divulgou na íntegra, com todos os palavrões, o que humanizou ainda mais o presidente da República. Esse dia, Leda, eu lembro que eu estava em Maresias, junto com o ex-secretário de comunicação, Fábio Van Garten. Eu entrei para surfar. Todo mundo dentro d'água, quando me reconhecia, vinha falar comigo. Pô, fizeram propaganda de graça pro seu pai tá reeleito, que não sei o quê. E de quebra, Augusto, eu acho que colocou uma pedra, né? Se aquela ali era a prova cabal, que o presidente estava interferindo para salvar a pele dos filhos, meu Deus do céu, não tinha nada ali, né? E salvar de quê? Aliás, também, né? Só me permite, pode completar, Paulo. O senhor achou certo a divulgação dessa gravação de conversa entre o senador Cajuru e o presidente? Não, Paula. Primeiro que é o seguinte, né? Todos nós temos direito à privacidade e intimidade. Isso daí é garantia fundamental, inclusive previsto no artigo 5º da Constituição. Primeiro. Segundo, falta caráter. Poxa, uma conversa entre duas pessoas, ainda mais com o presidente da República, é que o presidente da República, muita gente fala, processa. O presidente mesmo, ele não está muito aí. O presidente, ele já sabe que ele não tem vida privada, né? Então, ele falou, inclusive, pode soltar tudo. Falei mais coisa, pode soltar tudo. Agora, vai de cada um, né? Eu acho muito feio você fazer isso
E no Brasil é considerado crime, né? Você só pode gravar alguém, pelo menos se for seguir as leis, né? Pra gente nem tanto vale a lei, mas enfim. Só pode gravar alguém com autorização judicial. Fato que não existiu, até onde eu sei, não existiu aí com relação ao senador Cajuru. E outra coisa também, nessa gravação, você percebe que a voz do Cajuru, ela está perfeita. Eu não sei, até agora eu confesso que eu não sei quem ligou para quem. Mas, enfim, independentemente disso, parece que o Cajuru já estava na expectativa, se foi ele que recebeu a ligação, porque a voz gravada dele é em altíssima qualidade, repara só. Zé Maria Trindade. Pois é, o senhor, deputado, fez críticas aqui, são críticas conhecidas, inclusive pela sociedade, sobre o Supremo Tribunal Federal. Há quem diga que se trata já de uma ditadura do mundo jurídico e principalmente do Supremo. O que se pode fazer? Qual é a proposta para reduzir esse poder do Supremo Tribunal Federal, que o senhor disse agora há pouco está dominando até as ações do Poder Executivo? O que pode fazer? Zé Maria, existem algumas propostas dentro do Congresso Nacional. Uma delas eu sei que é do senador Marcos Duval, mas tem uma mais antiga do que ele. Eu só não vou me lembrar o nome do senador. Mas que impede essa tomada de decisão monocrática por parte de ministro do STF na hora de interferir, vamos assim dizer, interferir ou falar ou algo que verse sobre outro poder, para que essa decisão só possa ser através do colegiado, só através do plenário, com a participação dos 11. Eu acho válido, Trindade, eu acho válida essa PEC, eu apoio essa PEC. Só que se a gente parar para ver, o Supremo, não generalizando, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal parece que já não ligam mais para a Constituição. Eu volto aqui, Paula, ao caso do Daniel Silveira. Deputado federal só pode ser preso mediante flagrante delito de crime inafiançável. E a inovação que foi feita saltou aos olhos, não de Eduardo Bolsonaro, mas de todos os juristas desse país. Tenta explicar isso para o americano, tenta explicar isso para um italiano, para um alemão, para um argentino. Não vai entender. Calma aí, foi flagrante, mas foi um vídeo, não é crime inafiançável, não, mas cabe prisão preventiva. Foi uma inovação jurídica assim que pegou todo mundo de surpresa. Tanto que, quando o Daniel Silveira grava o seu primeiro vídeo antes de ser conduzido para a delegacia, ele dá mais uma pancada nos ministros. Eu não estou falando que está certo e que está errado, não, tá? Eu jamais colocaria aquele tipo de linguajar, né, ainda mais contra outra autoridade. Agora, a lei já tem os mecanismos para você tomar conta disso. Se sentiu lesionado, uma calúnia, uma difamação, uma injúria, um crime contra a honra, entre no juizado especial ou na justiça comum e exige uma indenização ou vá na esfera criminal. Enfim, por que o ministro do STF está acima de nós? Se eu xingar qualquer um dos senhores aqui, se os senhores se sentirem ofendidos, vocês vão mandar me prender? Não. Vocês vão entrar na justiça, correto? Então, tem alguns mecanismos dentro do Congresso, sim, mas o meu temor maior é pela instabilidade política que isso traz. Isso reflete no dólar, isso reflete na ação, isso aí atrasa a retomada do crescimento, isso interrompe a pauta do Congresso. Poxa, a gente tinha que estar analisando as reformas para o Brasil ir para frente. Mas é um caso de uma ditadura do Olha, Zé Maria, se a depender da sua definição de ditadura, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque nós já temos presos, né? A gente está falando aqui do Daniel Silveira, mas Sara Winter, Oswaldo Eustáquio e alguns outros, né? O Bronzieri, em São Paulo, que por manifestar-se na porta da casa do Alexandre de Moraes, também não acho que é correto. Não acho que seja o ideal de uma manifestação, mas daí prender? Então prende quando quer, né? Outra coisa, o efeito intimidatório claro de você censurar as outras pessoas. Né? Bernardo Kister, que já foi censurado nas redes sociais, vários outros. Os conservadores estão sob caçada. A gente está sofrendo caçada e o complicado é que nós somos muito numerosos. Isso daí uma hora vai dar problema. Eu não estou ameaçando ninguém, não quero. O problema que eu digo é uma novidade em que a nossa geração talvez nunca tenha visto, né? Mas eu torço para que as instituições retornem cada uma para o seu quadrado. O presidente no quadrado dele, o Congresso no dele também, o STF no dele, porque realmente o que está ocorrendo é uma invasão de competências que está dando as caras. Isso tem se refletido em prisões e o Congresso Nacional também. Nos corredores, nenhum deputado está satisfeito com a situação atual. O STF julga, permite aborto até o 3º mês. Aonde na lei brasileira que é permitido o aborto? Isso é crime.
equipara a homofobia a racismo, inovando juridicamente, falando que se o Congresso não legislar, o STF vai determinar isso e assado. Calma aí. Se o Congresso não quiser legislar, isso também é uma maneira de você preservar o ordenamento jurídico. É um sinal de que o sistema representativo não teve força suficiente de eleger as pessoas capazes de colocar qualquer pauta que seja adiante. Enfim, os exemplos são vários. Ninguém faz nada. A gente tem agora o ideal, de repente, Leda, muita gente fala também, que seria um impeachment de um ministro do STF, que isso colocaria um freio, né? Para isso depende do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, né? Cabe organizar-se para você pedir isso daí, ir às ruas, etc., ver se acontece. O próprio senador Cajuru agora entrou com um pedido no STF, né, para que fosse aberto o impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado, embasado nos mesmos argumentos com os quais Barroso abriu a CPI do Covid. Vamos ver no que vai dar. A relatoria está na mão do ministro Nunes Marques. Então, eu sei que é desgastante, algumas pessoas sofrem, mas eu acho que uma hora a coisa vai mudar. Jorge Serral. Saudações, deputado Eduardo Bolsonaro. Eu gostaria de retomar aqui a questão do genocídio. Genocida é aquele que mata ou manda matar em massa. Na história da humanidade tivemos vários exemplos de genocidas. Mao Tse-tung, Hitler, Mussolini, Saddam Hussein, Che Guevara e por aí vai. No Brasil, essa palavra tem sido muito usada, sobretudo pela oposição de esquerda, para atacar diretamente, quase que xingar o presidente Jair Bolsonaro sistematicamente. Só que no Brasil nós temos um genocídio que é muito pouco falado. Nos últimos 15 anos, 2 milhões de pessoas foram assassinadas ou desaparecidas no Brasil. Isso em plena Nova República, o regime que sucedeu a tal da ditadura militar. Essa questão dos crimes hediondos do assassinato em massa da população brasileira, 94% dos casos de homicídio não são solucionados pela polícia. Não seria a hora de o parlamentar propor a criação de uma CPI do genocídio da Nova República, para a gente colocar esse assunto em pauta, já que a classe política não gosta de discutir o assunto e ainda tem uma abordagem muito esquisita sobre a questão do armamento, que é um tema muito... A que assassinatos se refere exatamente? Assassinatos de pessoas mesmo, pessoas assassinadas, mortas. São de 40 a 60 mil por ano, segundo estatísticas oficiais, que podem estar subestimadas. Porque tem os desaparecidos ainda. E tem os desaparecidos. Os assassinatos são execuções, latrocínios, né, o crime de homicídio propriamente dito. É uma boa ideia, Por que a classe política não gosta de discutir isso, Eduardo Bolsonaro? Olha, uma crítica que é feita à direita, e ela tem fundamento, é que muitas das vezes a gente só reage. Nós só ficamos na defensiva. Mas é uma boa ideia. De repente nós teríamos sim o apelo necessário para fazer uma CPI dessa. Né? De repente vou ver com a minha assessoria para ver se a gente coloca adiante, por que não? Já que a bancada da bala passa de 50 deputados, precisamos de 171 assinaturas para abrir uma CPI, mas quem sabe? Né? Porque realmente, e o senhor tem total razão quando fala no desarmamento. Se nós formos ver esses crimes violentos, eles quase sempre são embasados num tripé. Quer ver só como é que vai concordar comigo? Primeiro, desarmamento. O cara assalta a luz do dia porque tem a certeza que ninguém vai incomodar ele. E vários são os casos. Segundo, né, algum envolvimento com tráfico de drogas. Ou a pessoa está sob efeito de entorpecente, ou ela conseguiu alugar a arma alugada com o traficante, ou ela é o próprio traficante em si, que normalmente não comete só o crime de tráfico. Ele estupra a mulher, a bonitinha da favela, ele faz tiroteio, ele manda fechar o comércio, vários outros crimes. E por último, o tripé da insegurança pública é o desencarceramento. Muito comum a gente olhar qualquer tipo de programa policial, quando é preso o bandido, que quando dá a sorte de ser preso em flagrante, o que acontece? O cara tem uma ficha criminal que dá a volta no quarteirão. E normalmente só tem um momento em que esse cara não cometeu crime, que é justamente o período em que ele esteve preso. Né? Mas o pessoal do desencarceramento, das pastorais da vida, direitos humanos, que são direitos humanos deturpados, ao meu ver, dizem o quê? A universidade é o laboratório do crime. Não, a universidade, a prisão é a universidade do crime, que a prisão, menos cadeia, mais escolas. A esquerda, ela sempre tem uma solução fácil
né, uma narrativa fácil de ser montada, mas que na prática sempre acaba, né, terminando em tragédia. Você vê só, desarmamento, o Brasil é um país desarmado. A gente praticamente aqui não tem uma lei de controle de arma de fogo, a gente tem uma lei de restrição de armas de fogo. Esse é outro assunto que dá pra gente dissecar bastante, né? Tráfico de drogas, a esquerda luta pela descriminalização das drogas. Inclusive tem ministro do STF que fala que não só a maconha, mas a cocaína também deveria ser legalizada. Vamos lá, imagina só, para quem não conhece direito, né? Sempre é bom ressaltar, se um dia maconha e cocaína forem legalizadas, o efeito automático disso, sabe qual é? Botar na rua, em liberdade, todos os condenados por tráfico. Pergunta a você que está me assistindo, que já reclama dos saidões, né? E indultos natalinos, etc. Você acha que a sociedade ficaria mais segura ou mais insegura com tantos traficantes de drogas sendo presos, sendo soltos? E relembra aqui, às vezes é pego em flagrante no tráfico, Augusto, mas ele comete vários outros delitos. E por último, desencarceramento. A gente está vendo em tempos de pandemia, né? O que não foi utilizado de argumento da pandemia para soltar preso e para prender trabalhador, né? Um total contrassenso. Então a esquerda não busca justiça, ela busca esses ideais e ela também enxerga no bandido, aos moldes do mini manual do guerrilheiro urbano de Carlos Marighella, um potencial revolucionário. É só direcionar a violência dele para a causa certa. Vide Adélio Bispo, ex-membro do PSOL. Ou seja, Paula e Leda, Serrão, só para girar um pouco aqui. Paula e Leda. Deputado, o senhor mencionou a prisão do deputado Daniel Silveira. Queria voltar ao tema, porque ele foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Como o senhor bem ressaltou, muitos juristas criticaram essa prisão, que seria inconstitucional pelo fato do deputado ter imunidade parlamentar. Tem a questão do flagrante também, né? Agora, o fato é que a Câmara de Deputados teve a oportunidade de se debruçar sobre o tema e, de alguma forma, reverter essa decisão do Supremo. E o fato é que a Câmara acabou votando pela manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. Por ampla maioria. 364 a 130. A Câmara se acovardou? Eu acho que sim, Paula. Não tem como comprovar, tá? Mas nível boato, o que rolava pelos corredores é que pessoas do judiciário estavam entrando em campo pedindo para os deputados para manutenção da prisão do Daniel Silveira, né? Dizendo que deveria ser uma prisão exemplar, para que casos semelhantes não se proliferassem pelo Congresso Nacional, né? E o deputado Daniel Silveira, ele também é muito crítico dos próprios pares. Então, talvez isso aí também tenha dado uma certa margem para que os deputados não votassem. Mas independente, eu não estou justificando não, tá? Eu só estou falando que chegou ao meu conhecimento. Então, por ser muito crítico de outros deputados, alguns viram ali a chance de vingança, né? Eu achei lamentável. Enquanto categoria, foi um dia muito triste. E eu mesmo falo, se fosse um deputado do PT na mesma situação, eu votaria pela liberdade dele, porque eu voto de acordo com a minha convicção, os meus princípios, né? Se você reparar, a esquerda ela não tem ética. Qual é a ética da esquerda? Isso aqui vai fazer bem para a minha causa, então eu sou a favor. Vai fazer mal, eu sou contra. Como a prisão de um conservador era interessante a eles, que dane-se, né? Prendam um conservador. Agora, o mais engraçado, finalizando, Augusto, desculpa, o mais engraçado é o seguinte, né? Teve líder no colégio de líderes que parecia uma donzela na hora de falar desse caso. E depois virou um leão no plenário, né? O líder do PT, do Rio Grande do Sul, falando como se fosse... Porque ele estava querendo pegar a relatoria do processo para ganhar notoriedade os holofotes e sentar a porrada no Daniel Silveira. Desculpa. Claro, não é um problema, não, fica à vontade. Quando eu estou nos programas aqui, imagino que minha avó está me assistindo e etc. Mas, enfim, é uma total hipocrisia e, de fato, a Câmara, eu acredito, se acovardou. Tenho minha consciência tranquila, mas, infelizmente, o resultado foi diverso do que eu gostaria. Leda. A Câmara se acovardou, agora o Senado recebeu uma ordem, né, para abrir a CPI do Covid e vamos por aí, assim. E a ditadura do judiciário acontece, é real. Tem alguma conversa na Câmara para abrir também CPI da Covid, deputado? A Câmara está trabalhando de maneira remota, então isso aí bota muito pano molhado. Aquela conversa que teríamos no plenário e etc., do dia a dia, coleta de assinaturas, isso aí meio que não ocorre hoje em dia.
Mas a pressão hoje está toda no Senado, né? Vamos ver. Eu quero ver a cena desses próximos capítulos, né? Como é que o STF, como é que vai ser essa decisão do ministro Nunes Marques com relação ao pedido de abertura do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, já que, igualmente, a CPI da Covid preenche todos os requisitos. E vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Agora, o que é o poder, Leda? O que é o poder? A pessoa ela só se permite fazer aquilo que foi determinado se ela entender que aquilo dali é poderoso. Deixa-me fazer mais claro. Lembra do caso do Renan Calheiros? Por que o Renan Calheiros não acatou a ordem do ministro Marco Aurélio de afastá-lo da presidência do Senado? Pois é. Então, assim, é o que eu falo. Eu tenho esperança e eu acredito que as coisas vão mudar. O presidente da Câmara e o presidente do Senado foram eleitos com o apoio da bancada do governo. O senhor ainda acha que eles são aliados? São da bancada do governo? Eu acho que sim, Zé Maria. Nem tudo que o governo desejar vai ser acatado pelos presidentes da Câmara e do Senado. Mas pela primeira vez, há uma independência maior entre os poderes, né? Em tempos de Petrolão e Mensalão, essas divergências jamais aconteceriam, porque o Congresso estava comprado, né, pelo Poder Executivo. Então, de certa maneira, é até saudável que ocorra esse tipo de atrito. Se em caso ocorre entre marido e mulher, né, o que dirá entre os poderes. Agora, dentro do limite do aceitável também. Não pode o Congresso começar a agir, como agia, por exemplo, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de maneira a boicotar o presidente da República. Um dos primeiros tweets do Rodrigo Maia, depois que saiu da presidência, foi: ufa, graças a Deus agora vou poder fazer oposição abertamente, não vou precisar mais me esconder. Né? Não foram com essas palavras, mas foi nesse sentido. E de fato, o Rodrigo Maia ele inaugurou uma era ali na Câmara em que ele ofertava para a oposição as medidas provisórias que eles queriam que caducasse. Né? Nessa aí foi a liberdade estudantil, né? A proposta do ministro Abraham Weintraub, para libertar os estudantes de pagar o mensalinho da Uni, que acaba sendo o mensalinho do PCdoB, né? Porque são coisas conectadas. Eu estou falando mensalinho como forma de expressão. A liberdade do futebol, que afeta a Rede Globo, né? São parceiros notórios. A regularização fundiária, que permitiria melhorar muito os números com relação a fogo, seja na Amazônia, seja no Pantanal, porque com uma terra tendo um CPF, você poderia responsabilizar aquela pessoa, né, por aquele incêndio, e também caducou. Enfim, esses sim foram tempos sombrios. Eu acho que estamos muito melhor do que com o Rodrigo Maia, e eu ainda vejo os dois como aliados, sim. Deputado, a propósito, o Marcos Oliveira quer saber por que não se fala mais em prisão em segunda instância e no fim do foro privilegiado. A pandemia acabou dominando o cenário inteiro, né? A gente não tem nem fôlego. Né? O Jorge acabou de falar aqui de um assunto importantíssimo, que é a questão dos assassinatos. Que no governo Bolsonaro, em 2019, flexibilizou o acesso às armas de fogo e reduziu em 20% o número de homicídios. Ainda estamos com homicídios altos? Estamos. Mas é um tema muito importante. E vários outros. Mas, enfim, e parece que ali dentro do Congresso só tramitam matérias para tentar atacar o presidente, né? Vira essa CPI do Covid, pelo amor de Deus. O presidente primeiro, cortado quando se fala em poderes para abrir e fechar comércio, lockdown, é obrigado a fazer os repasses aos estados e aos municípios, e assim ele faz, sem fazer politicagem. E quando o dinheiro é desviado lá na base, eles vêm querer dizer que o presidente é o culpado. Então, veja a distância da realidade, como tudo é guerra de narrativa. Para a esquerda, Augusto, pouco importa quantos vão morrer. Para a esquerda, o interessante é chegar ao poder. A gente vê festividade de revolução bolchevique praticamente todos os anos na Câmara dos Deputados. A gente vê homenagens a Marighella, que fez o mini manual do guerrilheiro urbano, onde ele prega o assassinato de policiais militares como maneira de se fazer política. Ora, quantos que a esquerda já não matou em 100 anos de comunismo? De 1917 para cá, em 100 anos, eu respondo. Se for pegar o livro negro do comunismo, foram mais de 100 milhões de mortes. Você acha que essas pessoas estão preocupadas com vidas perdidas durante a pandemia? A esquerda é hipocrisia pura. Você vê o Marcelo Freixo ditando regra, falando e etc. Depois é pego numa aglomeraçãozinha lá na praia sem máscara. Ou seja, sem a mentira e sem a hipocrisia, a esquerda não existe. Serrão. Vamos pegar o gancho para aquilo que eu chamaria de oposição criminosa.
Ao mesmo tempo que temos esse genocídio aqui no Brasil, que a maioria da classe política ignora, nós também temos, é sabido isso, que as atividades criminosas do Brasil financiam a política, a atividade política. Tá? E essa é uma questão que faz com que muitos políticos não queiram debater o assunto real da violência em função de serem financiados até movimentos ideológicos financiados claramente com o dinheiro do crime. Né? Então, acontece exatamente isso, e eu aproveito para fazer até uma pergunta até incômoda para vocês, para a família Bolsonaro, que é sempre acusada, vocês são sempre acusados na mídia de serem financiados ou apoiados pelos milicianos lá do Rio de Janeiro. Tem essa relação criminosa realmente de vocês com os milicianos, mas responda também a pergunta do financiamento criminoso em geral da atividade política no Brasil. A gente pode começar pelo Foro de São Paulo, um grupo organizado internacional que tinha como membro, um dos seus membros, né, as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que sobrevivem através do tráfico de drogas, né, notoriamente a cocaína. Pode começar por aí. E quem mais faz parte desse Foro de São Paulo? O PT. Se não me engano, o PDT também, alguns outros partidos. Né? É uma facção criminosa internacional. A esses daí interessa legalizar a cocaína, legalizar a maconha, porque ao invés de serem criminosos, os seus parceiros se tornarão empresários. Né? É muito simples de ver isso e realmente legislam em causa própria dentro da Câmara dos Deputados. Né? Quando você tem um projeto, como foi, salvo engano, em 2017, debatido, o fim dos saidões, PT, PSOL e esses partidos estavam todos contrários ao fim dos saidões. Né? E aquele projeto que inicialmente previa acabar com a figura do saidão, acabou tendo que ser reduzido. Né? Foi reduzido, salvo engano, para 2 ou 3 saidões por ano, e ao invés de ser uma semana, passou a ser 4 dias. Enfim, mas foi a maneira que se viu aprovar para reduzir, por exemplo, os saidões. Porque esses partidos de esquerda apoiam a criminalidade. Agora, o Brasil só vai mudar quando as pessoas tiverem consciência disso. Né? Não pode a gente tentar na marra fazer as coisas acontecerem, porque aí nós não estaríamos numa ditadura. E por mais que algumas pessoas possam pensar, mas seria muito bom. Calma. Há pouco tempo atrás o Lula poderia ter esse botão vermelho na mão e legislar a favor dos seus, né? O oposto. Liberar todo mundo da cadeia. Então, um sistema democrático pode não ser o melhor de todos. Ele caminha a passos mais lentos, mas é o necessário para a gente conseguir viver em harmonia. E a questão da milícia, a família Bolsonaro é bancada pela milícia? Sustentada pela milícia? Não, obrigado, é importante obrigado que se responda a isso, pela porque a esquerda acusa isso toda hora e não tem uma resposta incisiva. Eles tentam se agarrar nessa história. Tem tempo, Augusto? Claro. Eles tentam se agarrar nessa história, tentando conectar o capitão Adriano, que foi assassinado na Bahia, dizendo que era miliciano, escritório do crime, etc., ao Flávio Bolsonaro, que empregou a mãe dele. Só que o Adriano, ele era uma figura tipo o Capitão Nascimento. Só que ele começou, por tanto, trabalhar de maneira ideal, enfim, e na polícia no Rio de Janeiro, quem quer trabalhar acaba entrando em confronto, isso é uma verdade na Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele acabou indo contra, deixa eu medir as minhas palavras aqui, ele acabou ferindo o sistema. O mecanismo. Exatamente. E aí o mecanismo se voltou contra ele e tentou jogar na conta dele a morte de um bandido que disseram ser um flanelinha. Mesmo sem estar envolvido na ocorrência, fisicamente foi comprovado que ele não estava nem perto do tal flanelinha que morreu trocando tiro. Mas ainda assim, por ser o comandante daquele patrulhamento, acabou tomando uma prisão. E nesse momento, por conhecer essa história, o Flávio Bolsonaro deu uma moral para ele, deu uma medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa. Isso nos idos de 2005, mais ou menos. E depois, mais para frente, acabou empregando, acho que a mãe do Adriano. E daí a esquerda tira para que, esses são milicianos, eles apoiam as milícias e etc. Tudo mentira. E quando esse capitão Adriano foi morto lá na Bahia, ele já ia ser enterrado. Quem exigiu a perícia dele? Flávio Bolsonaro, no Twitter. E depois o seu advogado, Frederico Wassef, conseguiu enviar, sabe-se lá como, um perito da defesa para periciar o corpo do Adriano, que estava morto, depois virou até a capa da Veja, costela quebrada, né? Hematomas. Pô, a pessoa quando está morta, você pode bater nela que não fica hematoma. Hematoma é uma reação de um corpo vivo. Ou seja, ele foi torturado.
Então falam que estava tudo certinho para ser uma queima de arquivo para jogar na conta da família Bolsonaro. E, na verdade, foi justamente o oposto, né? E, inclusive, o Queiroz temia pela sua vida, muito provavelmente. E, por isso, também, né, tem essa preocupação com relação ao Queiroz, de repente quererem matar o Queiroz, e aí ele não fala mais nada, e está feita a narrativa para jogar tudo na conta do Flávio Bolsonaro, né? Então, se for feita a verdade, esclarecidos os fatos, nós somos os principais interessados. Zé Maria. Deputado, o senhor defende o direito de andar armado, né? E foi um assunto muito debatido durante a campanha eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro defendeu e usaram contra ele, né, o discurso, e acabou que ele ganhou a eleição e ganhou mais votos, inclusive defendendo as armas. A sua família é muito ligada a esse direito de andar armado. Primeiro, por que os senhores decidiram por essa posição e se seria uma política de segurança pública, como o senhor falou agora há pouco, que reduz a violência? Qual é essa relação dos senhores com a arma? Perfeito, Zé Maria. Primeiro, eu não vou ser hipócrita de dizer que a questão da segurança pública seria solucionada apenas dando o direito a ter uma arma ao cidadão comum. Não é isso, né? E tampouco espero que as pessoas comprem arma para virar o Rambo e subir zona dominada pelo crime organizado e saia matando todo mundo. Não é isso. O primeiro ponto, quando se fala em armas de fogo, é sobre a legítima defesa. A polícia, obviamente, ela não tem a possibilidade de ser onipresente. E quando alguém entra na sua casa, você não tem como você dizer, não, mas a polícia tem que ir lá fazer a sua defesa. Não, a polícia tem que fazer a paz, a tranquilidade na rua, a paz na sociedade. Mas, quando alguém entra na tua casa, o primeiro obrigado a fazer a defesa da sua família é você. É você, Leda, mulher também. Ou será que vocês não seriam capazes, alguém vai entrar para de repente fazer a maldade com a sua netinha e você não vai ser capaz de fazer uma defesa e atirar nessa pessoa? É claro que vai atirar. Para proteger a tua família você faz tudo. Agora, o efeito secundário desse armamento é uma intimidação do criminoso. O criminoso, ele passa a pensar duas vezes. Quando o Estatuto dos Armamentos foi aprovado com o apoio dos mensaleiros, logo no primeiro ano do governo Lula, qual foi a mensagem que foi passada para a criminalidade? Fiquem tranquilos, a sua vítima agora está desarmada. Olha que notícia boa para o crime. Não reage. E de lá para cá, nunca reaja, né? Hoje em dia, existem até aquelas narrativas que justificam o crime antes deles acontecerem. Márcia Tiburi, filósofa do PT, abre aspas, eu vejo lógica no assalto. Não, o sujeito tem uma coisa que ele quer, ele não consegue porque ele não tem trabalho, ele não tem salário, então ele vai lá pegar a arma, rouba a pessoa. Quando o cara vai preso, Augusto, às vezes ele já chega na porta da delegacia falando, mas ele reagiu, eu atirei mesmo, achando que é direito dele, porque já tem toda uma justificativa para o cara cometer o crime. E a vítima desarmada, né, vai reagir como? Né? E isso é que me causa assim, quase que uma indignação, porque até hoje no Brasil, Trindade, o legislador e por vezes até o judiciário, ele acha que limitando o acesso às armas, dificultando de alguma maneira, ele vai estar piorando a vida do criminoso. Não, ele está melhorando a vida do criminoso, deixando a gente com armas menos potentes, com calibres reduzidos, e a história mostra isso. A gente, em 2016, teve um recorde no número de mortes por arma de fogo. A Constituição garante o direito de defesa. Ninguém faz defesa com unhas como o gato. Sim. Tem que ser armado, né? Mas a minha pergunta vai exatamente qual é a influência disso na segurança pública e no número de roubos e assassinatos. O senhor está convencido que cai pela intimidação? Eu estou convencido que um dos efeitos secundários do armamento é a redução da criminalidade, né? Por mais que o efeito inicial, o desejado, seja garantir a legítima defesa, é notório que o criminoso fica com mais receio de cometer o seu crime. Basta pensar, imagine que você é um criminoso, você é um bandido. Naquela casa tem arma, naquela não tem. Qual que você vai entrar? É na que não tem, né? O bandido, ele quer a molezinha, ele é covarde, ele vai para cima da mulher, ele vai para cima do mais fraco. Leda. Eu queria falar um pouco das traições, assim. Qual delas? Elas são muitas, né? A família Bolsonaro atrai a traição, o poder atrai a traição. O que é que acontece? Não, isso aí porque você olha, você vê na televisão o general Santos Cruz falando, você vê o Moro saindo atirando, né? Tantas coisas acontecendo, pessoas que participaram do governo.
né? Isso aí vai do caráter de cada pessoa. Aceitaram, né? Quiseram aquela proposta. Sim. É como o Trindade falou das armas, né? O Bolsonaro não escondeu que ele era a favor das armas, né? Ele falou isso o tempo todo, né? Deixou claríssimo. Então, ninguém pode dizer que foi enganado, né? Porque ele falou tudo do jeito que ele fala, do jeito Bolsonaro de ser, né? Que é tudo escancarado. Então, por quê? Olha, Lida, eu não vejo... o presidente, ele deixa as pessoas muito à vontade, ele dá muita liberdade para as pessoas se comportarem da maneira como elas bem entendem. O porquê as pessoas traem, isso daí eu acho que é um problema interno de cada pessoa. Existem pessoas que saíram do governo e não ficaram atirando, né? Vários. Né? Eu falei agora há pouco do Fábio Van Garten, secretário de comunicação, não está atirando, não está fazendo nada contra. Né? O Abraham Weintraub está nos Estados Unidos, mas também não faz oposição ao governo. Tem o Roberto Alvim, também saiu em meio a uma polêmica, não está mais na estrutura do governo e também não fala mal. Enfim, agora, figuras como o general Santos Cruz, né? Cheguei a ver algumas alfinetadas também do general Rego Barros e uma ou outra figura, Sérgio Moro. Você tem que ser perguntado a eles. Vem cá, você não tem vergonha na cara, não? Você vai ficar cuspindo no prato que você comeu mesmo, sabe? Não tem o mínimo de dignidade? Porque, como você falou, Leda, o governo, todo mundo sabe como é que o presidente Jair Bolsonaro é. É a favor da família, é a favor do armamento, é pela redução da maioridade penal e dessas pautas todas. E o que ele não sabe sobre economia é delegado para o Paulo Guedes, que tem a linha liberal. Ele é muito desconfiado, Eduardo? Como assim? Confia em poucas pessoas? Olha, ele confia em alguém. No nosso meio é difícil você encontrar uma pessoa para confiar, em alguém. Né? Mas ele confia em algumas pessoas. Está respondido. Em relação ao general Mourão, como é que é essa relação do presidente com o vice-presidente? Tem aí um embate entre um e outro? Há uma desconfiança na relação mútua entre o presidente eleito e o vice também eleito? Georgette, responder sobre a confiança ou desconfiança, eu não posso falar por nenhum dos dois, né? Nem pelo Jair Bolsonaro, nem pelo general Mourão. Mas o que eu vejo por vezes são declarações do general Mourão que vão totalmente contrárias à linha do presidente. Né? Ele, certa vez, falou que o aborto é uma decisão que depende da mulher. Né? Da outra oportunidade, ele falou ainda bem que as pessoas estão desarmadas na Venezuela, senão haveria uma guerra civil, dando a entender que é melhor as pessoas morrerem de fome ou deixarem o seu país por total falta de condição de viver lá, enfim. Então, assim, faltaria um alinhamento melhor, porque a figura do vice não é fazer oposição ao presidente e nem criar esse tipo de divergência. Né? Se ele quiser adotar uma outra linha, ele tem total liberdade para fazer isso, mas fora do governo e de preferência se candidatando numa próxima eleição. Paula. Bom, eu queria dar uma guinada aqui na roda para falar sobre pandemia, deputado. Especificamente sobre tratamento precoce, que virou meio que um tabu, né? Cuidado, o YouTube vai bloquear vocês, hein? Ai, meu Deus. Bom, infelizmente houve uma politização de um tema que deveria ter ficado aí mais na esfera da ciência, né? Inclusive, muitos partidos políticos hoje estão entrando na justiça para impedir que médicos prescrevam, né, medicações em determinadas cidades do país. Embora a gente saiba que não exista comprovação científica dessas medicações, muitos médicos, cientistas, estudos, né, defendem que há sim evidências do uso desses remédios quando usados nas fases iniciais, né, nos primeiros sintomas da doença. Minha pergunta é o seguinte: o senhor acha que se o presidente Jair Bolsonaro não tivesse encampado essa bandeira do tratamento precoce desde o ano passado, essa questão ela poderia ter tomado um rumo diferente no país, com menos resistência a essas medicações? Talvez sim, Paula. Você tem razão, talvez sim. Porque parece que tudo que o presidente fala, determinadas autoridades fazem sentido contrário. Né? Por exemplo, tudo que o presidente fala, o governador de São Paulo tenta fazer o contrário. Né? Existe essa politização. E São Paulo, aí são mais de 500 mortes registradas recentemente. Acho que ontem, anteontem, foram quase 600 mortes registradas. Né? E São Paulo puxa a média nacional para cima quando se fala em número de mortes. E, ao mesmo tempo, você não vê, né, aquela, novamente, parte militante da imprensa dando pancada no governador de São Paulo. Talvez porque hajam 8 milhões de motivos para não fazê-lo. Né? Não vou entrar muito nesse detalhe, não, mas, enfim. De fato, a pandemia ela foi totalmente politizada. Não tem mistério, Paula. É só fazer o seguinte: a gente tem um ano. O que deu certo? Vamos aplicar para os outros. Pega o exemplo de Chapecó. Como é que Chapecó esvaziou as suas UTIs? Foi com tratamento?
Sim, vamos lá ver o que aconteceu, né? O prefeito João Rodrigues, ele fala com muita propriedade que foi um conjunto de fatores, não foi só o tratamento precoce, foram vários outros fatores, medidas de distanciamento, etc. Mas ele não fez um lockdown a ponto de estrangular a sua economia. Vários locais estão começando a enfrentar manifestações, seja na porta de fóruns, seja na porta da Casa de Governadores. Poxa, será que é tão difícil assim você pensar no ser humano, pensar no brasileiro, sabe? Será que tudo precisa de comprovação científica mesmo? Porque, por exemplo, Dr. Davi Wipp, médico super respeitado, poxa, pegou Covid, usou hidroxicloroquina. Qual o problema nisso? Agora, ele não quer que as demais pessoas utilizem. E processou e ganhou uma causa contra o farmacêutico, ou seja lá quem for, que vazou a prescrição médica dele. Então, por que isso aqui pode ser bom para mim e não pode ser para os outros? E isso daí sim seria o verdadeiro genocídio, né? Você negar aos outros o tratamento que você teve acesso, meu Deus do céu. A minha esposa, ela contraiu o Covid. Estava com 7 meses de gestação. Quando ela contraiu, o meu deu negativo. Mas na mesma hora, eu comecei a tomar tudo. Porque eu sei que a doença é letal. Eu sei que não é brincadeira. Mesmo tendo histórico de atleta, né, Leda? Surfista, 36 anos, mas eu sei que eu posso morrer dessa doença. Porque já vi pessoas com 30 e poucos anos falecerem, né? Enfim, eu acho que a gente tem que ir naquela linha de copiar os exemplos que dão certo e dar liberdade para o médico, né? Não é o Eduardo Bolsonaro que vai te receitar ivermectina, hidroxicloroquina, seja lá o que for, né? Minha esposa tomou também um anticoagulante, Clexane. Eu acabei tomando também, né? Meu PCR estava altíssimo, eu tinha vindo de uma cirurgia no joelho, mas os meus exames de Covid davam negativos, né? 4 exames, todos negativos, e eu com vários sintomas. Enfim, não sei se eu tive ou se eu não tive, mas eu tomei ivermectina, eu tomei cloroquina, inclusive até agradeço ao Sheikh Mohammed bin Zayed, porque ele enviou para o Jair Bolsonaro um kit com água alcalina e um xarope. Aí eu falei, pai, sobrou água alcalina e xarope? Sobrou, então passa para mim aí que eu vou tomar esse negócio também. Linda. Obrigado, Mohammed bin Zayed, shukran. Voltando à questão da CPI do Covid, o CPI da Covid, né? Eu vi uns posts no Instagram dizendo CPI do Covid, CPI da pandemia, ou sei lá, prisão, não, CPI, impeachment, prisão, como uma tela preta e essas 3 palavras nessa sequência, CPI, impeachment, prisão. Então, você acha que essa CPI foi aprovada exatamente para chegar ao impeachment? É mais uma tentativa de chegar ao impeachment? Eu acho que sim. É uma notória tentativa de desgastar aquele que não desviou recursos públicos. Aquele que enviou bilhões para todos os estados e municípios. Certamente, se tivesse corrido qualquer problema na gestão Bolsonaro, estariam 1000 holofotes em cima. Agora, qual é o medo daqueles que não querem se deixar serem investigados? O presidente falou, né, mais uma vez voltando aqui ao que desculpa até a minha interrupção, Paula, ficou até parecendo que eu estava indo de maneira contrária à sua pergunta. E eu só estava afirmando que o presidente, nessa gravação que foi vazada pelo Cajuru, senador Cajuru, ele diz o quê? Ele não diz, vamos enterrar essa CPI. Ele fez que se investigue a mim e que se investigue a todos. Que mal vai fazer para a República saber que Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte utilizaram verbas de combate ao Covid para pagar o funcionalismo público? Vamos ver isso daí. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte falou lá que parte do dinheiro foi utilizado pela governadora para pagar a folha de salarial atrasada. No Rio Grande do Sul, da mesma maneira. E aí, quem é que são os verdadeiros genocidas? Porque pegar dinheiro que é destinado à saúde e não aplicar na saúde, pelo amor de Deus, em plena pandemia, pelo amor de Deus. Dezenas ou centenas de prefeitos fizeram isso também, né? Aí é que tem que ser investigado também, porque os prefeitos não usaram não investiram na saúde o dinheiro que receberam do governo federal. Sim. E a CGU tem tudo isso mapeado, poderia ser, o governo poderia utilizar isso para dar um cavalo de pau nessa questão, já que agora a questão está aberta, ficou claro que o presidente também defende a investigação. Não seria a hora dele usar o poder soberano dele, de presidente da República, e acionar a Polícia Federal para botar para investigar de verdade esses casos? Olha, Jorge, eu não sei até que ponto a CGU ela controla esse tipo de gasto.
né? Porque também existem maneiras de que a verba federal, chegando aos estados, os estados, de alguma maneira, talvez maquiar não seja a palavra certa, mas no trâmite do dinheiro, ele perca a característica federal ou alguma coisa nesse sentido e fuja dessa fiscalização. Então, eu não sei até onde a CGU consegue ir. Eu falo isso por quê? Porque no Ministério da Saúde, uma das principais medidas que estão sendo tomadas lá dentro é a informatização para que seja dada transparência online, em tempo real, desse dinheiro que vem da União. Ou seja, o Ministério da Saúde deu R$1 para um governo estadual, você teria um site onde você conseguisse olhar. Ah, não, esse R$1 aqui foi para comprar esparadrapo. Ah, esse outro real aqui foi para comprar seringa. Mas esse dado não está sendo divulgado. Não, é que ainda não existe. Esse sistema está sendo feito. Está sendo montado. Está sendo feito, sim. A CGU tem esse acompanhamento, né? Não estou falando que o Ministério da Saúde está desenvolvendo um sistema nesse sentido também. E a ideia é divulgar para que qualquer cidadão consiga acessar e ter essa transparência na compra e nos gastos, né, deputado, utilizando o dinheiro federal. Pode. Zé Maria e Paula. Tá, mudar um pouco aqui de assunto. Recentemente nós tivemos um debate muito intenso, onde politicamente não se tinha, que é a disputa pelo Ministério de Relações Exteriores. Queria saber se a política do Brasil vai mudar e por que o Ernesto Araújo saiu. O Ernesto Araújo, primeiro, ele foi para o sacrifício, né? Uma relação que acabou se deteriorando com o passar do tempo com o Senado. E pelo Senado passa, por exemplo, a mudança dos pares do ministro Ernesto Araújo, que é embaixador. Todos os embaixadores, quando vão mudar de país, etc., tem uma sabatina que passa pelo Senado. Já existem alguns lá na fila, né? Sim, não, a fila tá muito grande. Inclusive, é uma das missões do novo chanceler, França, para que dê continuidade nessas sabatinas para que ocorra, né, essa movimentação natural entre os embaixadores. Além disso, também, tratados internacionais têm que passar na Câmara e no Senado, enfim. Então, o próprio ministro acabou indo para o sacrifício. E eu acredito que com a entrada do novo ministro, embaixador França, que vai ser dado continuidade na mesma linha. Porque se você reparar, Zé Maria, não só o França, mas, por exemplo, o general Braga Neto, né, são pessoas que estão no cotidiano do presidente da República. Então, são pessoas que já têm o traquejo político, já sabem como é que o presidente funciona, já sabem como é que a máquina estatal funciona. Então, eles vão chegar no seu novo posto de trabalho já tendo um cenário muito... Não vão começar do zero. Eles já sabem como é que a coisa funciona. E também essa proximidade com o presidente deu para conhecer muito de qual é a linha do presidente. Então, o França no MRE, o Braga Neto na defesa e o próprio delegado Anderson Torres, que em que pese não estar na estrutura do governo logo antes de ser nomeado ministro da Justiça, mas no nosso mandato anterior, quando eu compartilhava com Jair Bolsonaro quase que o mesmo gabinete ali no Anexo 3, na Câmara dos Deputados, era parte do nosso dia a dia o delegado Anderson Torres, fazendo representar os interesses da Polícia Federal, trabalhando com deputados, com a Associação dos Delegados, enfim. São todas essas peças que recentemente trocaram no âmbito dos ministérios, todas elas sabem como é que funciona o presidente Bolsonaro e a estrutura pública. Deputado, por falar em embaixadas, você não escondia o desejo de ser embaixador nos Estados Unidos. Você, se fosse nomeado embaixador, como é que você se sentiria hoje num governo presidido pelo Joe Biden? Boa pergunta, Augusto. Ainda bem que eu não sou embaixador, sou deputado. Tá respondido. Paula Leal. Ou de repente eu poderia virar embaixador na China, quem sabe? Tá certo. Mais animado. Deputado, o senhor mencionou o estado de São Paulo. O governador de São Paulo, João Dória, disse no Twitter que vai vacinar o senhor. O senhor pretende se vacinar contra a Covid-19? Não, eu acho ridículo porque ele botou a assessoria dele para responder todo mundo dessa maneira. Porque ele quer botar na testa dele a chancela de que o cara que vacina, enquanto que o Jair Bolsonaro é o cara que não vacina, né? O Brasil, antes de responder a sua pergunta, Paulo, nós estamos em 5º lugar no mundo no ranking de vacinação, né? Considerados os números absolutos. E toda a vacina que chega ao Brasil é comprada pelo governo federal. Se fôssemos o anti-vacina, era para a gente estar lá atrás. Só estão na nossa frente os países que produzem a sua própria vacina, né? É o caso de Estados Unidos, China, Reino Unido e Índia. Logo na sequência vem o Brasil e daqui a pouco, né,
por razões de população, que a nossa é muito maior do que o Reino Unido, a gente deve passar ao Reino Unido na vacinação. Então, essa questão de que falta vacina e etc., falta vacina no mundo inteiro. A procura e a demanda é mundial. Agora, o Brasil tem feito a sua parte, né? Criticam tanto a relação com a China, temos os insumos da China para fazer a vacina aqui no Brasil. Enfim, as coisas vão desenrolando e encaminhando. E, aliás, né, já que eu falei de China, se for olhar o G20, o Brasil é um dos países que tem a melhor relação com a China, né? Veja como é que a França... Você acusado de atrapalhar essa relação, né? Não, é porque os embaixadores da China têm a ordem de Pequim para responder de maneira agressiva a qualquer crítica com relação à pandemia, né? Eu pretendo me vacinar sim, tá, Paula? Mas mais para frente. Por agora, eu estou confiando ainda na minha pouca idade. Tem pessoas que têm mais idade e comorbidade que têm que ser vacinadas antes. Mas, enfim... A comparação que eu fiz, que gerou esse primeiro, vamos dizer, atrito com o embaixador chinês, foi quando eu comparei o caso de Chernobyl com a pandemia. O que ocorreu tanto em Chernobyl quanto na pandemia? Chernobyl foi a explosão de uma usina nuclear em que os dados e a situação real do que estava acontecendo não foi compartilhada com o restante do mundo, porque queria se abafar aquele caso. Com a pandemia, a mesma coisa. O médico que falou, olha, de repente estamos diante de uma nova SARS, uma nova pandemia, vamos ver isso. Lá, como tudo que ocorre no seu celularzinho passa por um supercomputador do governo, conseguiu se rastrear, né? E até prendeu-se esse médico, lia alguma coisa, e depois ele veio a ser solto somente depois de declarar que não continuaria a espalhar essas fake news. E ele, infelizmente, continuou, né, infelizmente, né, ou felizmente, continuou nessa saga de tentar alertar as pessoas e depois foi acometido pelo Covid e faleceu mesmo tendo 34 ou 35 anos de idade. Enfim, essa foi a minha comparação. Sabe quem mais fez essa comparação entre Chernobyl e a pandemia, Leda? O Nobel de Literatura, o peruano Wagner Llosa, que também contou com a agressividade do embaixador chinês no Peru. A embaixada chinesa que também teve problemas na Suécia, né? Eu fui pesquisando vários países, eu estou citando só 2 exemplos, mas nunca se viu aqui no Brasil um embaixador responder a um deputado federal. E mais do que isso, compartilhando, retuitando pessoas que diziam que o veneno do Brasil é a família Bolsonaro. Sabia que xingar o chefe de Estado no qual você está representando, no caso o embaixador chinês, xingar a família do presidente Bolsonaro, isso dá margem, segundo a Convenção de Viena, para expulsão do país? Isso chegou a ser discutido, sabia, Leda? E, enfim, em determinado ponto... Deputado, não andou. Porque a gente já tinha pandemia, já tinha N problemas, então... Falei, vamos botar a bola no chão? Esquece isso, esquece, tranquilo. Deputado, nós temos 2 minutos para encerrar o primeiro bloco. Eu pergunto o seguinte, qual foi, alguma coisa desse tipo deve ter ocorrido. No balanço desses 2 anos, qual foi o erro que o seu pai cometeu como presidente? Olha, Augusto, a gente já tem tanta gente para criticar e falar de erro. Eu me resguardo ao direito de falar só dos elogios. Mas é alguma coisa que ele lamenta ter feito, não tem nada? Que ele lamenta? Deixa eu puxar aqui pela memória. Que ele lamenta ter feito? Certa vez faria ele falou... diferente hoje. Certa vez ele falou que ele gostaria de ter começado o governo com a experiência que ele tem hoje, né? Que ele começaria de maneira muito melhor, né? Vide aí, por exemplo, a troca de alguns ministros e certas pessoas que talvez ele tenha confiado que não merecessem a sua confiança. Mas de política pública, não sei, Augusto. Faria tudo de novo. Eu acho que sim. Vamos agora para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com o segundo bloco da entrevista com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Já pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária não, é o Pancadão de Prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você pode ganhar 13 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. E todo sábado tem um carro novinho te esperando. Se inscreva agora em pancadão.com.br e concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você. Pancadão. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar
para viver bem no futuro. Por isso, eu, Samidana e meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. Acesse agora newcursos.com.br, N-I-U Cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro. Depois de vencer seus concorrentes nos comparativos de qualidade e tecnologia e atingir o expressivo número de 20 mil compradores 100% satisfeitos, o Tigo 5X Turbo concorre ao mais importante prêmio que um carro e seus compradores podem receber: o prêmio de SUV mais valorizado do mercado, no mais importante estudo realizado no Brasil. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para o segundo e último bloco da entrevista com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Deputado, você tem lidado com a questão da Venezuela, né, dos refugiados venezuelanos que entram no Brasil. Eu queria que um resumo de como é que está a situação lá e qual é a solução para que o Brasil consiga absorver essa massa de refugiados aí que tenta entrar no país. Augusto, a gente tem o primeiro problema é geográfico, né? Roraima é uma região isolada do resto do país, difícil acesso através de estradas e os voos são muito caros. Inclusive é por conta disso que os venezuelanos necessitam do chamado processo de interiorização. Eles necessitam que algum empresário ofereça a eles um emprego e alguém que banque e custeie esse transporte até as localidades. Então é muito difícil de você conseguir vazão, porque são muitos venezuelanos cruzando a fronteira. O que tem de positivo ali é a Operação Acolhida. A Operação Acolhida tem que ser feito um filme disso daí, pelo menos, né? Uma operação que é elogiada por ONGs, pela ONU, pelo governo brasileiro, pelo governo da Colômbia. Como é que funciona, resumidamente, a Operação Acolhida? A Operação Acolhida, ela basicamente dá dignidade, né? Ela concede ali uma tenda, né? Dá um teto às famílias venezuelanas que passam por uma triagem ao cruzar a fronteira, onde é dado a elas vacinação, documentação, às vezes um primeiro atendimento odontológico, enfim, uma estrutura mínima e às vezes o transporte da fronteira até a capital Boa Vista, que fica a 200 quilômetros, para que elas fiquem nessas regiões onde são as chamadas bases da Operação Acolhida. Inclusive, né, um grande conhecedor de logística que implementou essa operação foi o general Pazuello, né, que não chegou no Ministério da Saúde à toa. Então, agora, a melhor maneira de você dar conta disso é estancar essa vinda de venezuelanos. Como? Retirando Nicolás Maduro do poder e promovendo eleições realmente livres e limpas naquele país. Quais informações de lá que os senhores têm? As informações de lá são horríveis, Maria, porque é o seguinte, ali você tem Exército de Libertação Nacional, FARC, cubano, Hezbollah, o pessoal da Guarda Nacional Bolivariana, fiel ao Maduro. Então aquilo ali é um barril de pólvora onde... China, Rússia. China, Rússia, os Wagner, os mercenários, enfim. A depender ali de como se dê a saída do Maduro, isso pode desencadear outros conflitos. Então é uma situação que não é fácil de ser resolvida, tá? A solução é difícil de você falar a solução, agora começa por uma pressão internacional. Não tem mais como vir uma solução internamente da Venezuela. Qualquer um que ameace o poder é perseguido ou é executado. Tanto que Caracas hoje em números de homicídio, a capital mais violenta do mundo. Serrão. O Poder Supremo tem sido insistente em anunciar que ele vai brevemente se reunir para revogar a Lei de Segurança Nacional. Todo país civilizado tem uma lei de segurança nacional para garantir sua segurança interna e a proteção externa também da nação. Ainda mais quando a gente vive um tempo de guerra de quinta geração. Como vocês estão se preparando, como o governo, como a situação está se preparando para esse ataque contra a Lei de Segurança Nacional? Esse é um tema muito discutido dentro do grupo de deputados do PSL, chamados bolsonaristas. Né? O que a gente tem visto ali é uma tentativa de se colocar diante pautas até como uma fake news. Ou seja, de toda maneira querem colocar, mais uma vez, utilizar a legislação para colocar sob ataque os conservadores. Não por fazer fake news, mas é porque a gente sabe que uma lei dessa, ela só vai servir para nós. Enquanto que para os outros vai se dizer que não, é liberdade de expressão e etc. Então confio muito no nosso líder, no Major Vitor Hugo, que tem encabeçado essas reuniões, para que a gente emende
ou faça pressão para que essa lei não seja, a gente deve votar amanhã a urgência dela, né? Mas porque realmente não é o momento para a gente analisar a Lei de Segurança Nacional. Agora, as coisas estão acontecendo nesse exato momento, tá, Jorge? Então é difícil de precisar como é que está o texto. As reuniões estão acontecendo, eu só espero que não seja uma lei voltada para perseguir. E finalizo, né? Falam que é um resquício de ditadura. É uma lei de 1983, onde a gente estava em plena abertura, né, abertura democrática para voltarmos a ter eleições presidenciais no Brasil. Não vejo como sendo uma lei do regime militar, da ditadura, feita para perseguir. Aliás, o STF usa, né, dessa lei. Engraçado é que quando o Jair Bolsonaro lança a mão, aí falam que é uma lei da ditadura, enquanto o STF usa, não. Aí é da democracia. Paula. Deputado, eu queria falar a respeito do voto impresso, né? O voto auditável. Tem uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição de autoria da deputada Bia Kicis, que prevê essa questão aí do voto impresso ou voto auditável. Mas tem uma questão do tempo, né? Porque isso precisa ser votado até outubro, para ser até um ano antes das eleições de 2022. Em 2018, o presidente Bolsonaro, mesmo vencedor das eleições, disse que houve fraude nas eleições e que ele deveria ter sido eleito já no primeiro turno. Minha pergunta é a seguinte: se não houver tempo hábil para fazer essa mudança no sistema eleitoral brasileiro, num cenário hipotético, o presidente Bolsonaro se candidate à reeleição e perca as eleições, você não acha que ele vai aceitar o resultado das urnas? Paula, de qualquer maneira, a gente tem que ver se coloca adiante o máximo de mecanismos possíveis. Eu acho que a gente vai ter o voto auditável, o voto impresso. Vai dar tempo? Mas ainda, eu acho que sim, mas ainda que não tenhamos, tem que ir para a guerra, tem que se molhar, né? Se vai reconhecer ou não o resultado de eleição, isso daí eu acho muito cedo, né? Se houverem suspeitas e evidências comprovando a fraude, eu acho que nenhum dos dois lados tem que aceitar o resultado da eleição. Agora, vamos ver como é que vai ser isso, porque eu acho muito antecipado. A gente está muito na esfera da cogitação para responder se não tiver o voto impresso, se houver fraude, será que ele aceitará o resultado das eleições? Mas não sei. Por que os senhores não aceitam o voto como é hoje? Porque, na verdade, Zé Maria, o que acontece? O voto, como é feito no Brasil, primeiro que só é feito aqui no Brasil, né? E outra coisa... Não, vários países fazem. Por exemplo? Estados Unidos, em alguns estados... Que foi altamente contestado também, né, Zé Maria? Não, o tipo de contestação lá foi o voto pelo correio, né? Também. O voto impresso também. A empresa que começa com D, como é que é o nome dela? Teve uma empresa que foi contestada, inclusive com base na Alemanha e etc. Confesso que eu não sou... Mas aqui, qual a desconfiança do senhor? A desconfiança é saber que o voto que você deu realmente foi para aquela pessoa, né? Assim como não tem como eu comprovar, Zé Maria, que houve fraude, eles não têm como comprovar que não houve. E além disso, qual é o temor que se tem em um aperfeiçoamento, né? O voto eletrônico não vai ser banido. Com essa inovação do voto impresso ou voto auditável, o que vai ocorrer vai ser simplesmente uma maneira mais transparente de você recontar os votos. Olha que belo cala-boca nos bolsonaros e nos bolsonaristas, você abrir a urna e ter ali no papel o mesmo resultado do voto eletrônico, para esfregar na nossa cara. Olha que delícia que vai ser para os nossos opositores. Por que eles têm tanto medo disso? É isso que a gente não consegue entender. Falando em opositores, eu queria saber o seguinte, eu não sei como o presidente Bolsonaro convive com a pancadaria que ele leva todo dia, porque, para usar uma palavra assim mais mineira, né? Não sei, o Zé Maria está aqui, podia me ajudar, porque eu sou... Qual é a palavra que a gente pode usar nisso? Porque não, as todo críticas, dia, as críticas diárias, contundentes, permanentes, etc. Ele lida como com isso? A comunicação dele é boa? Você acha a comunicação do governo boa? Acha que ele responde bem? Acha que ele suporta bem essas críticas? Eu acho que suportar ele consegue, Leda. Acho que até o treinamento militar, onde você fisicamente é obrigado a superar os seus próprios limites, isso te dá um psicológico muito bom, né? O presidente ele dá muito bem com esse tipo de crítica, óbvio, né? Acaba desgastando e etc. Mas quando eu vejo determinadas figuras falando mal da nossa família, falando mal do presidente, eu pelo menos imagino que é a mesma coisa do bêbado da rua. Quando você passa na rua, o bêbado do outro lado da rua começa a te xingar, você dá bola? Você não dá bola, você é o bêbado da rua. Você leva bem? Sim. Né? Eu procuro não deixar contaminar, né? É óbvio que você tem que estar esperto, porque se várias pessoas começam a acreditar naquelas narrativas,
isso pode ficar ruim para o seu lado. Então, diariamente, a gente tem uma guerra narrativa para travar. Por isso que eu falei da comunicação. É que a comunicação, Leda, ela é difícil. Sempre dá para melhorar? Sempre dá para melhorar, né? Você acha que melhorou com o Fábio Faria? Eu acho que aos pouquinhos melhorou, sim. Se você for olhar, por exemplo, o perfil virtual da Ser Com Você, foi criado pelo Fábio Van Garten, pela ideia da sua esposa e tal, mas é um perfil que aumentou em muito, recentemente, o número de seguidores no Twitter. Né? Algumas outras coisas, assim, o ministro Fábio Faria, ele tenta ter uma interlocução maior com grandes veículos de comunicação. Eu acho que é uma relação difícil. Você acha que ele tem mais cintura? Hã? Ele tem mais cintura? Sim, eu acho que sim. Mas é uma relação muito difícil, né? Porque se formos parar para ver, sempre houve grandes veículos de comunicação que por décadas foram privilegiados. E a partir do momento em que o governo não dá mais o furo de notícia para aquele meio de comunicação, quando ele começa a mudar a estrutura, né, de repasses de verbas publicitárias, ele compra a briga com esses grandes players, a relação começa a ficar complicada. Hoje em dia, por exemplo, a Globo tem praticamente uma guerra particular contra o presidente. A Globo chegou a acusar o presidente, de alguma maneira, de relacionar ele na morte da vereadora Marielle Franco, quando o presidente estava retornando de uma viagem na Arábia Saudita. Mesmo sabendo que o acusado do homicídio da vereadora não ia no condomínio, na casa do Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro estava em Brasília naquele fatídico dia, a Globo ainda assim fez a matéria, acusando, fazendo ilações e depois dizendo que não, que o presidente estava em Brasília. Calma aí, se o presidente estava em Brasília, por que vocês fazem a matéria para dizer que o cara entrou no condomínio do presidente, né, para ir na casa do presidente? E pior, Leda, diante desse caso notório da Globo, quem é que foi na portaria verificar que o acusado da Marielle Franco não foi para a casa do Jair Bolsonaro, que ele foi para outra casa do mesmo condomínio? Foi o Carlos. Foi o Carlos Bolsonaro, não foi a Polícia Federal do Sérgio Moro naquele momento. Foi o Carlos Bolsonaro que teve que levantar o bumbum da cadeira, ir na portaria para ver ali o histórico de ligações. Sistema esse de ligações que foi implementado durante a campanha pelo chefe da segurança para resguardar o Jair Bolsonaro. Deputado, só um segundo, já te passo. A Bia Cerqueira que faz uma pergunta curta e grossa. As rachadinhas aconteceram ou não? Claro que não, Augusto. Poxa, o Flávio, ele tem... Acabou interrompendo, depois a gente volta, Leda. O Flávio, ele tem o mesmo direito de todo cidadão brasileiro. A gente não é menos digno porque nós somos filhos do presidente, não. Agora, o que temem os investigadores do Flávio Bolsonaro que tem que processá-lo fora do seu juízo original? Que enquanto deputado estadual seria o TJ ou enquanto senador seria o STF? Por que eles têm que ir na primeira instância? Enfim, essa é que é a estranheza. E outra coisa, não é só o Flávio, não. Eu estou sendo processado, o Carlos está sendo processado, o Renan está sendo processado. Eu temo, Augusto, do futuro da nossa vida quando meu pai deixar de ser presidente da República. Se a gente for ver na Bolívia, o ex-presidente está na cadeia. Se nós formos ver na Colômbia, o Álvaro Uribe, o ex-presidente, foi parar na prisão domiciliar. Nos Estados Unidos, os filhos do Trump, a Ivanka Trump, o Jared Kushner, estão sob investigação do FBI. Então, para a esquerda, o que interessa a eles é o quê? Construir uma narrativa, jogar para dentro do judiciário, ver se cai na mão de algum parceiro ideológico deles e botar todo mundo na cadeia, mesmo sem cometer crimes. Eu acredito na inocência do meu irmão e eu tenho certeza que ele vai provar essa inocência e isso tudo vai ser página virada. Leda. Adélio, agora finalmente vão descobrir, quebrar o sigilo do telefone dele, vai acontecer alguma coisa assim? Porque há isso na internet também, né? Teriam pedidos também de quebrar o sigilo dos advogados, teve essa discussão, essa discussão jurídica toda. É que assim, prevalece no senso comum que quando a polícia quer, ela consegue achar, né, a agulha no palheiro. E é estranho, por que não conseguiu fazer isso com o Adélio Bispo? Né? Tem 2 cartões de crédito internacional, laptop, celular, o cara que era desempregado, mas viajou para Santa Catarina, foi no mesmo clube de tiro que eu e o Carlos costumávamos frequentar. Esse cara agiu sozinho, será? Eu acho que é muita sofisticação para ele agir sozinho. E além disso, no fatídico dia 6 de setembro de 2018, quando ele deu aquela facada na tentativa de homicídio, poxa, um advogado viajar num jatinho particular para ir fazer a defesa dele? Um advogado que tinha jatinho particular, ele não precisa de mais dinheiro, de mais notoriedade. Ele já é uma pessoa bem relacionada e de sucesso profissional. E além disso, nesse mesmo dia, computada uma entrada na Câmara do Adélio Bispo, poxa... Vaza-se tudo nesse país, menos para qual gabinete o Adélio Bispo foi.
Eu acho que se isso daí viesse a público, eu tenho a desconfiança que não traria muitas surpresas aos brasileiros, não. Paula. Deputada, eu não resisti, eu vou perguntar. Na semana passada, o Conselho de Ética da Câmara arquivou um processo contra o senhor a respeito do senhor ter mencionado o ato institucional número 5 numa entrevista. Exatamente, eu deixei aqui para ver se enrolava. Uma entrevista que o senhor concedeu à nossa colega de bancada aqui, Leda Nagli. E, enfim, eu gostaria de saber o que o senhor quis dizer com essa afirmação em 2019, o que o senhor quis dizer com o AI-5, foi uma apologia? Enfim, eu sei que o processo já foi arquivado, o senhor já se defendeu. Não, mas a oposição vai tentar desenterrar. Então acho que é a oportunidade aqui de mais uma vez o senhor explicar o que o senhor quis dizer com isso. Não, na verdade, a gente estava tratando, né, junto à Leda Nagli naquela oportunidade, que o Lula e outros petistas... Foi uma pergunta hipotética, essa que é a verdade. Sim. Eu vou tomar a sua palavra aqui um instante, porque foi uma pergunta assim, tinha na véspera... Tinha tido uma passeata no Chile, de 1 milhão de pessoas na rua, tinha não sei o quê. Eu enumerei essas coisas todas, que eu nem vou lembrar agora para dizer, e perguntei se acontecesse isso no Brasil, tinha um se. O que você acha que o governo faria? Essa foi a pergunta. Aí eu tenho até aspas aqui, se me permite. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E a resposta ela pode ser via um novo AI-5, via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como aconteceu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada. Sim. Por exemplo, o que estava sendo discutido, só para materializar ainda mais, Paula, obrigado pela pergunta, é o seguinte: a esquerda estava falando que o Brasil devia copiar o exemplo do Chile. Sabe o que estava acontecendo no Chile? Um protesto pelo aumento da passagem de metrô, em que foram quebradas, ao mesmo tempo, 20 estações de metrô. Isso é um ataque criminoso pré-ordenado. Agora, a esquerda fala que quer isso para o Brasil. E quando eu reajo, eu é que sou o culpado? Não, eu só estou reagindo e colocando... Olha só, quando existe esse tipo de coisa, né? Sequestro de autoridades, não é o caso do Chile, sequestro de autoridades, né? Eu estou rememorando aqui o tempo do regime militar. Mas quebra generalizado, interrupção de rodovias, explosão de ferrovias, etc. Quando isso daí acontece, tem que ser dada alguma resposta, né? Eu usei o exemplo da Itália, porque a Itália, nos anos de chumbo, durante os anos 70, né? Que vem toda aquela história de Cesare Battisti, Brigada Rossa, proletários armados pelo comunismo, a Itália fez algo semelhante ao AI-5, mas fez com um plebiscito prévio, né? Talvez, se ocorresse um plebiscito no Brasil, por exemplo, Jorge Serrão me ajuda, se ocorrer um plebiscito no Brasil para você transformar em hediondo determinados crimes, eu acho que a população brasileira vai aprovar. Se ocorrer um plebiscito no Brasil para acabar com os saidões, eu acho que a população brasileira vai aprovar. Então, num cenário caótico, onde criminosos colocassem fogo em estações de metrô e etc., eu acho que a gente poderia aproveitar para fazer uma lei mais forte contra esse tipo de ação. Temos 4 minutos, Serrão. Essa não poderia ser um redesenho da Lei de Segurança Nacional? Com certeza. Porque a Lei de Segurança Nacional ela tem que ser repensada todo ano, porque a guerra ela muda a todo instante com a evolução tecnológica. Jorge, quando você começa a discutir Lei de Segurança Nacional, ou até mesmo a Lei de Terrorismo, tivemos esse debate há pouco tempo, alguns anos atrás na Câmara, o que se põe no debate ali? A esquerda preocupada em não se alcançar grupos como MST, MTST, invasão de propriedade, né? E por outro lado, o centro ou a direita tentando colocar adiante uma lei mais ou menos nesse sentido que você está falando, né? De punir os criminosos. É que para a esquerda não é. Tem determinados criminosos que não convém prender. E aí eles tentam proteger, né? E como às vezes é difícil você ter uma alteração da Constituição ou uma maioria absoluta, acaba que não se tem o voto para essa nova lei, para essa novidade legislativa, infelizmente. Deputado, tem algum parlamentar que você não cumprimenta lá na Câmara? Porque a briga foi feia. Pouquíssimos, sabia, Augusto? Pouquíssimos. 35%. Uns 50%. Não, mas é porque às vezes as pessoas acham que a gente vive ali na Câmara quase trocando farpas uns com os outros, né? De fato, isso ocorre na tribuna, né? No cafezinho, normalmente, as pessoas são mais educadas. E se eu não quero ter contato com um deputado, eu simplesmente não paro para conversar com ele, eu passo reto. Mas se falar bom dia, né? Bom dia e vida que segue. Mas tem alguns ali, eu lembro de alguns que eu fiquei no vácuo no começo, né? Cheguei novinho, não, vamos melhorar aí a relação, vamos falar com todo mundo de maneira igual, né? E
Não é por aí. Tinha uma do PCdoB, um outro do PSOL que está no exterior, que não falavam, fechavam a cara. Eu falei, vai morrer estressado. Eu que não vou me deixar contaminar por isso. Temos 2 minutos, Zé Maria, última pergunta, última resposta. Eu queria saber sobre o orçamento. Há uma dificuldade do governo, vai ter que vetar ali partes importantes, principalmente de emendas. Qual é a saída aí para essa dificuldade do orçamento? Olha, Zé Maria, a gente está vendo um recorde de emendas ao orçamento, né? E eu acho que tem que ter uma sensibilidade maior do Congresso 16 Nacional. bilhões a mais. Tem que ter uma sensibilidade do Congresso Nacional de que nós estamos vivendo um ano de pandemia, onde a realidade, dando mérito ou não, foi de lockdown para muitas pessoas, foi de quebradeira e desemprego. Então é por óbvio que a arrecadação vai diminuir, né? Inicialmente o PIB do Brasil foi previsto um decréscimo de 10%. Graças a medidas como auxílio emergencial, Pronamp, etc., essa redução do PIB ficou só em 4%. Né? E o mundo inteiro está registrando um PIB negativo, com exceção da China. Mas o Congresso tem que ter botar a mão na consciência nesse sentido. A saída será o veto, então. Hã? A saída será o veto, então. Eu acho que o presidente não vai, em hipótese nenhuma, ficar aí à mercê de qualquer outro poder. Ele vai fazer o dever de casa e, enfim... Ele não vai viajar para o Lira assinar, não, né? Hã? Hoje tinha essa história na internet. Viajar ele viajaria para o Lira despachar. Não sei, Leda, não sei. O ideal é que se tenha uma conversa, né? Seria uma grande prova de fogo da nova secretária de governo, né? Da deputada Flávia Arruda. Mas vamos ver como é que vai desenrolar. Mas eu tenho certeza que o presidente vai fazer o dever de casa dele. Não vai ficar incorrendo em risco de incorrer em pedaladas, seja lá o que for. Bom, pena, mas chegamos ao final do programa. Deputado Eduardo Bolsonaro, muito obrigado pela presença aqui, pela conversa, pelas respostas todas que foram dadas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Augusto, o convite e a oportunidade de poder me expressar livremente perante essa bancada de jornalistas. Muito obrigado. O jornalismo respira no Brasil. Obrigado. Deputado, muito obrigado. Agradeço a presença dos nossos entrevistadores. Leda Nagli, Paula Leal, Zé Maria Trindade e Jorge Serrão. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência, muito grande, como sempre, e até a próxima segunda, às 9h30 da noite. Direto ao ponto, com Augusto Nunes.